Irmãos, eu estou muito feliz, assim, ontem, eu e Keila, nós comemoramos 22 anos de casados, pela graça e misericórdia de Deus, glória a Deus. E, assim, muita alegria, mas nesse percurso de 22 anos também, nós passamos por vários momentos bons, vários momentos difíceis também, e que essa palavra que eu vou trazer para vocês é uma palavra que todo momento que a gente passou por um momento difícil, eu lembrava dessa palavra aqui, tá? Ou até mesmo, eu acredito que todos nós passamos, essa semana também, a gente passou por um momento assim, que mentalmente, até um pouco fisicamente, estávamos um pouco cansados. E quem é que não fica cansado aqui? Alguém já ficou cansado? Às vezes cansado da mente, cansado fisicamente, cansado de algumas coisas que parece que vai, parece que não vai, cansados de circunstâncias, devido a frustrações, devido a feridas. E essa palavra que eu quero trazer para vocês aqui a respeito do cansaço. Obrigado. Eu já ministrei essa palavra, acho que umas 2 vezes também na igreja antiga, que na igreja nova não sei se eu preguei ainda, mas a palavra de Deus também se renova, é algo que me fez meditar bastante. Semana passada a gente falou de uma paz que excede todo entendimento, que vem de uma forma que nós oramos, clamamos, e com ações de graça, dessa forma, a paz que excede todo entendimento vem sobre nós. Falamos também que a paz de Deus, o Deus da paz, estará conosco se nós praticarmos a palavra. Falamos também que se nós podemos declarar, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, só quando a gente aprender a viver contente com aquilo que o Senhor nos deu. E também, por fim, se a gente quiser todo o suprimento de Deus, a provisão de Deus, nós precisamos aprender a ser generosos, segundo Filipenses capítulo 4. Então a gente vê que a Bíblia, ela sempre já nos dá chaves, a Bíblia nos dá caminhos para percorrer, como falamos. O mundo busca por paz e busca em lugares errados, sendo que a Bíblia já nos dá a receita, já nos dá o caminho para que a gente possa ter paz. A gente sabe muito bem que a paz, ela não se resume em coisas, jamais. A paz, ela se resume em uma pessoa que é Cristo. Ele é a verdadeira paz. Se nós tivermos Ele, nós temos paz. Da mesma forma agora, com relação ao cansaço, a gente busca um refrigério, sim ou não? Nós queremos estar bem, fisicamente, mentalmente, e muitas vezes quando vem o cansaço, a gente procura caminhos diferentes. Alguns buscam, como falamos semana passada, em compras, ou outros buscam em apenas dormir, e às vezes resolve, às vezes não. Outros buscam tantos outros caminhos, mas a Bíblia também nos dá um caminho para nós sermos renovados desse cansaço que muitas vezes vem sobre a nossa vida. Acredito que todos nós temos alguma área da nossa vida que em algum momento, ou hoje, a gente passa assim, estou cansado, vontade de chutar o balde, como o pessoal fala, E acontece que muitas vezes esse cansaço e essa decisão baseada no cansaço, às vezes pode não ter volta, porque a gente sabe que o cansaço, eu posso dizer com toda a convicção, é uma fase e vai passar. Esse momento talvez difícil que muitas vezes passamos, é passageiro, ou então o sentimento, o cansaço, as emoções, elas são passageiras, mas agora, quando nós decidimos algo, isso pode sim se tornar algo perpétuo. Então, tomemos cuidado com as nossas decisões. Por isso que hoje, quero trazer essa palavra também mais pastoral, como tem sido semana passada também, e falando para vocês a respeito de um homem que chamou, Esaú. Hebreus capítulo 12, você pode abrir lá comigo. Um homem chamado Esaú. Hebreus capítulo 12, verso 15 ao 17. Infelizmente, alguns, que quando você está cansado, a tendência é alguns fugir do problema. Estou cansado desse problema, estou cansado dessa situação, então eu vou fugir de um problema. Foge de um problema familiar, foge de um problema financeiro, um problema social,
E sabe como que a gente vence esses problemas? Não é fugindo, mas é enfrentando, é a gente buscando também a sabedoria do Senhor, porque você pode ter certeza que não adianta nem amarrar, nem expulsar. Se a gente foge desse problema um dia a gente vai se encontrar com esse problema de novo. Então, não adianta fugir. Eu em casa, por exemplo, eu e Keila, como falamos, 22 anos de casado, muito problema a gente passou e a gente passa também. Só que uma coisa que a gente determinou é que todo problema deve ser resolvido. Todo problema, uma hora a gente vai precisar sentar, vai precisar conversar, vai precisar orar bastante e vai precisar ter muita humildade e muito Espírito Santo dentro de nós para que a gente possa viver a vontade dele na nossa vida, né? Então não adianta fugir, a gente precisa resolver. E o grande problema é que daí, quando a gente acaba fugindo, a gente acaba se acostumando, a gente acaba se acomodando, e aí sempre vem a justificativa, né? Tô cansado por causa dela, tô cansado por causa dele, tô cansado por causa dessa situação, e justificando, e até chega um ponto que você se conforma, não tem jeito, tá vendo? Passa anos, passa-se meses, tô cansado, tô conformado, então perdi já a perspectiva, e até que chega um ponto que vira aquele ciclo de frustração, até um ponto que é o ponto final, que é lá ao fundo do poço, que você nem acredita mais, entra uma incredulidade, onde a gente acaba até questionando até a palavra, né? Pensando que, será que isso é real? Será que isso é verdade mesmo? Será que realmente Jesus é real? Será que Ele faz isso na minha vida mesmo? E quero te encorajar. A Bíblia e Jesus, a graça de Deus, Ele sempre será suficiente, amém? Sempre nos capacitará a vencer qualquer circunstância da nossa vida, amém? Graças ao Senhor, que enviou seu Espírito para habitar em nós, o Consolador, o Ajudador, Ele, a graça dEle, sempre nos capacita. O problema é nós, amém? Você pode repetir assim comigo? O problema sou eu. Amém. O problema sou eu. Eu que preciso deixar meu orgulho de lado, minha resistência de lado, me colocar diante de Jesus e dizer: Senhor, como nós cantamos, eu preciso de Ti, nada além de Ti, eu quero só a Ti. Então, quando a gente encontra esse lugar em Deus, já entreguei a resposta da palavra já, né? Então, quando a gente encontra esse lugar em Deus, a gente é renovado, nós encontramos força para caminhar mais uma milha. Mas vamos ver aqui, Hebreus capítulo 12, verso 15 ao 17, diz assim, ó: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Primeiro, eu queria colocar aqui alguns significados nessa palavra. Por exemplo, que a gente leu aqui: impuro é alguém que se vende por um pagamento, um prostituto. E alguém profano também, que Esaú foi considerado profano. Profano é alguém que deturpa ou viola a santidade de coisas sagradas. Ou seja, é alguém que não dá valor àquilo que é santo. Esaú foi considerado alguém que não dava valor àquilo que é santo, que não dava valor àquilo que foi entregue a ele, que não dava valor àquilo que o Senhor entregou para ele, que era a bênção da primogenitura. E a gente sabe muito bem que a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. A gente precisa então aprender e receber essa palavra. Não é só uma história que aconteceu com o homem, ai que tristeza, não, é uma realidade que a gente pode colocar para nossas vidas, amém? Então Esaú, para quem não conhece, só para a gente entender aqui, Esaú era o primogênito, e naquele tempo o primogênito tinha uma bênção de Deus, e essa bênção era que se o pai falecesse, ele receberia o dobro de tudo aquilo que os outros receberiam. Olha só a bênção do primogênito. Quem é primogênito aqui? Olha só, se valesse até hoje aí essas leis aqui.
Só que o primogênito também tinha outras responsabilidades. Na ausência do pai, o filho que tomava também a conta. Então, esse era um filho especial. Ele tinha autoridade, então, na casa. Ele tinha direitos de tratamento superior e herança especial do que outros filhos. Certo? E Esaú também, ele era um caçador, gostava da natureza. Então, a gente vê aqui, de uma forma mais clara, o que era principal, a maior bênção de Deus na vida de Esaú, era a primogenitura. Ele tinha uma responsabilidade de dar continuidade no legado do seu pai. Quem era o pai dele? Isaac, irmãos. Isaac, né? Então, Isaac era um homem de Deus. Então, ele tinha uma bênção especial. E eu e você, nós também já temos e recebemos muitas bênçãos da nossa vida. O que Deus te entregou, irmãos? Para Esaú entregou a primogenitura. E para você, o que o Senhor entregou para a sua vida? Entregou a esposa, ó, tá aí do lado, ó. Valorize então, valorize, né? Glória a Deus. A esposa, os filhos. Deus nos entregou tantas bênçãos na nossa vida e a gente precisa valorizar isso. Esaú não valorizou aquilo que Deus tinha dado para ele. Então a nossa história, a gente pode se identificar bastante com Esaú, amém? Eu quero ler aqui numa versão contemporânea também que diz assim, ó: vocês sabem que Esaú mais tarde se arrependeu daquele ato impulsivo e tentou, ora com lágrimas, ora sem lágrimas, recuperar a bênção de Deus, mas já era tarde demais. Então por isso que eu estou falando aqui que o cansaço, ele faz com que você perca o ambiente, tome decisões que algumas delas podem ser irreversíveis. Então hoje, em nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor nos traga de volta a um lugar, sabe, onde tenhamos esse discernimento de que eu não posso tomar essa decisão baseada no meu cansaço. Amém? Gênesis 25, do 29 ao 34, quero que você abra comigo, eu quero ler essa passagem aqui, que vai falar um pouquinho do momento onde Esaú, ele vai vender a sua primogenitura, ele não vai valorizar aquilo que Deus entregou para ele. Diz a palavra então em Gênesis 25, verso 29 ao 34. Todos acharam? Amém? Diz assim: e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Aqui 3 palavras aqui que me chamam a atenção, que primeiro, ele fala que ele está cansado. Eu estou cansado. Segunda palavra aqui ou frase que ele declara, ele fala assim: estou a ponto de morrer. Morrer do quê? De fome. E por último, ele desprezou a sua primogenitura. Primeiro que o cansaço, todo mundo passa por isso. Esaú também passou, ele estava cansado fisicamente, talvez emocionalmente também. Só que também ele fala que eu estou a ponto de morrer. E é uma declaração que a gente fala bastante também, né? Eu estou morrendo de fome. Quem já falou essa frase aqui? Estou morrendo de fome? E estava morrendo mesmo? Acho que não, né? E depois ele despreza. Só que aqui você vê que por ele estar cansado, morrendo de fome, ele começa a entrar num lugar que ele não discerne o ambiente e aquilo que Deus tinha dado para ele. Você pode perceber que quando a gente está cansado, a gente não consegue enxergar as bênçãos que Deus já te deu. Parece que
cadê essa bênção? Não tem valor. Quando você está cansado, parece não, Deus ele quer te mostrar coisas que estão acontecendo ao seu redor e a gente não consegue enxergar por causa do cansaço. O cansaço faz com que a gente perca o ambiente, mas a minha oração nessa manhã é que Deus renove as nossas forças, amém? Que a gente encontre força nele sempre. Agora, alguns fatores que podem trazer cansaço para a nossa vida. No caso de Esaú, o cansaço dele era físico, né? Ele estava ali depois de uma caça, ele estava ali também com muita fome, então o cansaço dele estava fisicamente falando, né? Também, ou emocionalmente também. Mas só que existem outros fatores que podem cansar, que é uma frase que a gente fala muito aqui na igreja. A gente não gosta de espiritualizar o natural e nem naturalizar o espiritual. A gente precisa ter equilíbrio, amém? Então por quê? Tem algumas coisas que, por exemplo, você está cansado e alguns pensam, não, Satanás está se levantando contra a minha vida, sendo que talvez é algo natural. Sim, faz parte, todavia a gente tem um lugar de refúgio, de renovo, tá? Uma das coisas que pode trazer cansaço, repita assim comigo, a idade. A idade às vezes cansa, o corpo físico é diferente. Eu tenho 40 anos, então é diferente, de verdade, irmãos. De verdade, tem coisas, até teve, não sei qual o dia aí, fui brincar de futebol, me lembro, viu, Edu, Diácono Eduardo aí, me lembro daquele dia, nunca me esquecerei desse dia, acho que foi o último dia que eu fui jogar futebol, né, porque eu fiquei traumatizado, eu levei um chapéu tão lindo, tão humilhante ali, mas irmão, sabe ali quando você quer jogar futebol, a cabeça está mandando você fazer isso, mas a perna já não obedece, irmãos. Acontece com você assim ou não? Não obedece mais, você parece estar correndo a 1000 por hora, mas a perna começa a cambalear, começa a tropeçar no seu próprio pé. Então, enfim, a idade influencia, você cansa mais rápido. Mas a gente pode sim se cuidar, podemos sim tomar vitaminas, podemos ver formas para a gente renovar também as nossas forças dessa forma, amém? O que pode nos cansar também é falta de propósito, falta de visão, sabe? Quando você não tem uma visão, você não tem um propósito de vida, então logo a vida vira uma rotina, então tudo é uma canseira, porque a gente não tem motivação para nada, a gente não tem uma visão, a gente não tem um propósito. Isso também pode trazer cansaço para a tua vida, porém cremos também que Deus ele nos dá uma visão e nos dá um propósito, amém? Isso nos traz graça, força para caminhar mais uma milha, porque quando Deus fala algo, Deus te entrega algo, então você tem uma convicção, por mais que você está cansado, você pensa, não, eu não posso parar, eu vou caminhar mais uma milha, porque Deus falou isso, amém? Então é diferente. Uma coisa também que traz cansaço, não sei se você concorda com isso, é lutar sozinho. Lutar sozinho cansa também, porque você precisa fazer tudo sozinho, sendo que a Bíblia fala que é melhor serem 2 do que 1. Então, é muito importante que eu e você tenhamos amigos, tenhamos pessoas onde a gente possa compartilhar. A gente subiu um monte ali, né? O seu Abel, o Elton também, e ali a gente tira um momento também compartilhar, e aí, como é que foi a semana e tal, e depois ali a gente orou. Então foi muito legal, porque ao compartilhar, ali a gente pôde orar, e depois ser renovado também pelo Senhor, né? Então isso é muito bom, nós não lutarmos sozinhos, pedindo ajuda também, tudo isso são formas que auxiliam muito a nós na nossa caminhada, amém? Como é que você está? Você luta sozinho ou você tem ajuda? Você tem irmãos que te ajudam? Você tem amigos que te ajudam? Uma outra coisa também que traz cansaço, e a gente vê que é uma realidade nesse mundo, é que, repita assim comigo, a falta de descanso cansa. Que revelação, irmãos. Essa foi a revelação mais forte que você já teve na sua vida. Se você não descansa, você vai cansar. A Bíblia, ela é até clara em dizer que nós não somos adventistas, mas nós cremos sim num dia de descanso, amém? Entendemos que, sim, o descanso é bíblico, sim, o descanso é Jesus, sim. Mas sabe quando a pessoa trabalha de domingo a domingo? De segunda a segunda? Ela não tem um momento para pausar, um momento para parar, um momento para desacelerar. Então tudo isso, a Bíblia deixou para o homem que era necessário o 7º dia eles pararem de fazer tudo. Por quê? Primeiro,
o Senhor conhece o seu corpo, o Senhor conhece a estrutura que Ele nos criou, e o corpo ele precisa de descanso, amém? Outra coisa também, quando o Senhor coloca que no 7º dia você não poderia fazer nada, é porque eles deveriam confiar em Deus. Confia que o Senhor vai suprir, vai trazer maná do céu, amém? Confia que vai acontecer tudo. Então, e contemple ao Senhor. Então o sábado foi colocado para o homem contemplar a Jesus, contemplar a Deus. E por que muitos estão cansados hoje? Porque não descansa, é de segunda a segunda. E outra coisa, irmãos, essa semana, ou melhor, faz 3 semanas atrás, que a gente propôs um tempo de consagração. Sim? Eu não sei se alguns já esqueceram, outros não, sabe? Mas você vê que se você esqueceu, você vê que é fácil a gente perder o foco? Você vê que é fácil porque a gente colocou para que vamos se desconectar mais, desintoxicar um pouco, porque a nossa mente é acelerada com tantas informações. Então, é para o nosso bem. A gente precisa dar uma pausa e descansar. E acontece que a gente às vezes vê situações onde a pessoa acorda e dorme com esse aparelho, vendo notícias, vendo vídeos, e dorme até também ouvindo coisas. A mente, ela não para. E é natural, irmãos, é até natural que daí você está sempre cansado, porque sua mente não para. Então, dessa forma, não vai adiantar orar pela sua vida para expulsar as coisas que estão tirando a sua energia. Simplesmente o que você precisa é descansar. É descansar. Então, foram dias também que teve alguns momentos também que deixei de lado e foi muito bom a gente parar tudo, né? Eu gosto sempre de falar, tem alguns retiros que se tem aqui no Japão ou no mundo também, onde você se desconecta desse aparelho aqui. E aí, quando você se desconecta e quando você descansa e você tem esses momentos assim, naturalmente já dá um reset em você, já não dá uma melhorada assim, uma organizada na sua mente? Sim? Amém? E não foi nada espiritual, foi algo muito natural. Então nós precisamos então entender que muitas vezes o cansaço é pela falta de descanso. Outra coisa também é que coisas que cansa, fatores que trazem cansaço, ciclos repetitivos de provas. Ciclos repetitivos de prova. Nós somos provados por Deus. E a gente precisa passar nessa prova, amém? E se a gente não passa nessa prova, o que acontece? Vem a recuperação. Você faz a prova de novo, você faz a prova de novo, e faz a prova de novo, e chega uma hora que cansa. Mas isso não é culpa de Deus. É culpa de quem? Nossa, é a minha culpa. Então, você pode falar para a pessoa do seu lado, aprenda rápido e passa nessa prova em nome de Jesus. Amém? Aprenda rápido. Aprenda rápido. Porque, irmãos, cansa, irmãos. Deus está falando, e prova. Ô, irmão, como é que você está? Estou na prova. Ô, irmão, mas e aí, como é que foi a prova? Estou na prova ainda. O irmão nunca sai da prova, irmãos. Então, vamos aprender rápido. Vamos sair dessa prova e passar de série, entrar num ciclo, né, de graça e maturidade em Deus. Amém? Por último também, o que cansa muito é fazer na força do próprio braço. A Bíblia fala lá que, João 15:5, que sem mim nada podeis fazer. O próprio Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Jeremias 17, versos 5 ao 8, fala, maldito o homem que confia no homem, na força do seu próprio braço. Tá? Então, maldito o homem que confia em si mesmo. Eu posso, eu consigo. Não, a nossa confiança precisa estar em Deus, sempre nele. Ele é o nosso Deus, nosso refúgio, aquele que nos capacita, e pela graça dele estamos aqui até hoje. Amém? Voltando então para Esaú, que estava cansado, então ele vendeu no capítulo 25 a sua primogenitura. No capítulo 26 houve uma grande fome na terra, e eles tiveram que se mudar. E no capítulo 27, gente, eu estava
Eu confundi alguns nomes aqui. No capítulo 27, do verso 1 ao 29, o seu pai, Isaac, ele já estava velho. Eu estou ficando velho também, irmão, você está vendo, né? Ele estava ficando velho e ele já não enxergava mais. E acontece que havia um costume naquela época que eu creio que vale até para os nossos dias até hoje, que é a bênção do pai. A bênção do pai tem um poder poderoso, irmãos. A gente vai ter até o Veredas Antigas no final de novembro, e o tema é abençoando gerações. Vai trabalhar nessa temática da bênção geracional. Então, e não mudou até hoje, porque a palavra de um pai tem um poder na vida de um filho. Então eles tinham esse costume que ele haveria de ter um tempo de liberar as bênçãos sobre a próxima geração. E aqui chegou o tempo dele abençoar Jacó e Esaú. E acontece que a sua mãe, ao ouvir, né, que haveria ter esse tempo, ela lembra: Jacó, você é meu filho preferido, eu sou mais chegado em você, então eu quero que você receba a bênção. Então eu vou fazer aqui aquele guisado que seu pai gosta, e faz o seguinte, ele vai te dar a bênção, porque Isaac tinha pedido: vai, Esaú, prepara um guisado para mim, porque eu quero liberar a bênção sobre você. Então enquanto ele foi, a mamãe ali, esse é um perigo, irmãos, preferência, é perigoso, sempre traz tragédias terríveis. Enfim, mamãe ali pega Jacó, faz aquele guisado que o pai gosta e tá prontinho, leva lá para o seu pai. E Jacó fala: não, mãe, mas eu vou estar enganando meu pai, até mesmo meu irmão, ou até mesmo, como que eu vou enganar meu pai? Porque o meu pai sabe que Esaú, ele é peludo, e eu sou pelado, eu não tenho pelo, é igual eu, ó, não tenho pelo, e ele tem aquele cheiro de natureza, eu não tenho isso. Então faz o seguinte, Jacó, faz o seguinte, eu vou coloca essa blusa em você, esse manto em você, e vai trazer esse cheiro, vai enganar o seu pai. E ele foi lá, enganou seu pai, e Esaú, ele libera então bênçãos sobre Jacó. Ele libera bênçãos sobre Jacó, e quando Esaú, ele volta, no verso 38, irmãos, abre lá comigo, capítulo 27, verso 38. Disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Só que ele se esqueceu de que lá atrás ele já tinha vendido a primogenitura. Então logo tudo aquilo que está acontecendo agora com ele são consequências daquilo que ele já tinha desprezado lá atrás. Deus entregou para ele bênçãos, Deus entregou para ele a primogenitura, e ele desprezou. Tudo bem, não foi certo o que Jacó fez, mas também não foi certo o que Esaú também fez. Então, a gente vê que Esaú, ele preferiu, quando ele troca a primogenitura dele por um guisado, ele troca por o presente pelo futuro. E ainda mais nos nossos dias, a gente é muito imediatista, né? A gente pensa só no agora. O importante é ser feliz agora, mas se esquece que a conta chega depois. Sim? Você conhece alguém assim? O importante é ser feliz agora. Eu não lembro qual vídeo que eu tinha visto também. Estava falando assim: o importante é ser feliz. Come doce, come qualquer coisa, come um monte de gordura, um monte de besteira. Tá, seja feliz. Tá, mas você só pensa no presente, né? Nossa, que delícia, aquela carne, né? Aquela gordura, aquele... Enfim, não sei o que você gosta. Mas lá na frente, a conta vai chegar. Então a gente precisa pensar no futuro também. Esaú pensou só no presente. Esaú pensou nas coisas dessa terra. Esaú pensou só nas coisas visíveis. Esaú pensou apenas na sua carne. Se esqueceu da promessa de Deus. Se esqueceu por causa que Esaú estava cansado. Esaú estava cansado. A gente vê também na Bíblia uma mulher que estava cansada. O nome dela é Marta. Marta, novamente, mais uma pessoa que estava cansada, estava fadigada, e o cansaço faz com que perca o ambiente. Jesus estava ali, e o que ela estava fazendo? Trabalhando, né? Estava toda ali murmurando, estava cansada, afadigada, enquanto Maria estava onde?
estava no descanso. Maria estava descansando, irmãos. Maria estava aos pés de Jesus. E Marta estava toda lá, estressada. Em outras palavras, em outras traduções, também está, Marta estava estressada. Amém? Você pode repetir assim comigo? Eu sei de quem ele está falando. Eu sei. Estressada, cansada. E esse cansaço, esse estresse, tira o equilíbrio. A pessoa não consegue enxergar, só murmura, tudo está errado, tudo está ruim, porque não consegue enxergar o ambiente. Deus te deu muitas bênçãos, amém? Você crê nisso? Deus nos deu muitas riquezas e graça de Deus. Então o cansaço nos tira o equilíbrio. E essa pressão, a gente fica muito propenso para poder errar. Existe uma estratégia de Satanás que ele usa até hoje. A estratégia é, muitas vezes, nos cansar. Ele não consegue te fazer pecar, talvez em um determinado pecado, mas muitas vezes ele coloca tantas distrações, tantas coisas e preocupações, que faz com que você se canse. Eu tô lendo um livro bem engraçado, legal também, sabe? Que chama A Carta de um Diabo para o Seu Aprendiz. Alguém já leu? Muito interessante esse livro. É como se fosse o diabo falando para o seu aprendiz em como derrotar o inimigo com I maiúsculo, que é Jesus, né? Então, em várias cartas ali, são vários capítulos em cada situação, e ali ele fala, né, situações, por exemplo, como essa. Já que você não está conseguindo fazer ele pecar, então faz o seguinte, coloca muitas preocupações, começa a falar no ouvido dele várias coisas que você tem que se preocupar. É engraçado, mas é uma realidade. Porque até mesmo lá no Êxodo, quando o povo Israel estava para ser liberto ali do Egito, e Moisés foi enviado ali para libertar eles. Só que Faraó, ele fica numa simbologia dele como Satanás, fala assim, não, eles estão muito ociosos, além de fazer os tijolos, eles vão ter que pegar sua própria palha e fazer a mesma quantidade de tijolos, ou seja, mais trabalho, coloca mais trabalho, mais preocupações para que eles não tenham tempo de pensar em adorar a Deus. E da mesma forma acontece, eu vejo, em nossos dias, porque a estratégia de Satanás é trazer cansaço, muitas preocupações. Eu não sei se faz sentido para muitos. Parece que nesses últimos anos para cá tem vindo uma preocupação muito maior acerca do futuro do que antigamente. Antigamente parece que a gente vivia mais em paz, vivia mais descansado, mas hoje há tanta preocupação do que você precisa fazer, porque o futuro, por causa disso, por causa daquilo, e muitas vezes a gente entra nesse lugar aí de cansaço. E quando a gente está nesse lugar de cansaço, a gente perde o ambiente que Deus está nos inserindo, Ele faz com que a gente não enxergue a bênção que o Senhor nos entregou, até chegar a um ponto onde a gente se vende, onde a gente se entrega. E é sempre nessa época, irmãos, que você está bem cansado, Satanás vem com aquele prato de lentilha. Satanás vem com aquele manjar, falando, olha aqui que eu tenho para você. Olha aqui, está cansado? Você merece isso. Olha aqui, você merece ser feliz. Então, olha aqui. E é nesse momento que, se eu e você, nós não tivermos, sabe, essa sensibilidade de entender que o descanso, o renovo é uma pessoa e não coisas, a gente pode cair como Esaú caiu. Tomar uma decisão baseada num cansaço e aí não tem mais volta. E aí ora com lágrimas e sem lágrimas, chorando, buscando, já era tarde demais. Então as nossas decisões, irmãos, a gente tem grandes repercussões. Tem muita gente que, como Esaú, só pensou no seu presente, só pensou na sua vida, sendo que a sua decisão, ela vai afetar tanto a nossa vida conjugal, vai afetar o nosso espiritual, vai afetar o financeiro, vai afetar os nossos filhos, vai afetar as próximas gerações, se nós decidirmos sempre no cansaço. Eu sempre me lembro de um conselho que meu pastor me deu, falando assim, Akira, tá para tomar uma decisão? Tá cansado ou com dúvida? Não tome sua decisão ainda. Espera no Senhor, tome a decisão com calma, ore bastante,
pé no chão e buscando sempre a vontade de Deus, lendo as Escrituras, né, e meditando, buscando conselhos com pessoas de Deus, e assim, pela graça de Deus, estamos aqui. Porque, por exemplo, eu e Keila, nesses 22 anos de casado, a gente passou vários momentos de cansaço, e vamos passar ainda. Imagina que se eu tomasse uma decisão, a gente tomasse uma decisão por causa de um cansaço, o que seria talvez as nossas filhas, né? Pela misericórdia de Deus, né, a gente pôde ter momentos, né, ontem a gente deu uma saidinha em família, feliz, né, onde a gente pôde conversar, pôde dar risadas, pôde ter um tempo junto. E isso não tem dinheiro que pague, não tem preço, amém? As coisas que Deus entregou para nós não tem preço, amém? Mas tem valor, e o valor é imensurável. Então, nesses momentos, irmão, a gente precisa entender que emoções, sentimentos vão ser passageiros, e a gente não pode agir pela alma, agir por esses sentimentos, mas, Senhor, qual é a tua vontade para com a minha vida? Amém? E aí, creio, irmãos, você tomou a decisão certa no momento de cansaço? Legal. Mas se ainda não vê resultado, continue fazendo o que é certo, amém? Porque no seu devido momento, nós vamos colher. Lá em Gálatas 6, verso 9, diz assim, ó: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Se não, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Agora, nesse tempo de cansaço, o que Esaú fez? Verso 32 do capítulo 25. Gênesis 25, verso 32. Quando ele estava cansado, ele consultou quem? Aqui? Ele consultou seu próprio ventre. Eu estou a ponto de morrer de fome. Ele consultou ele mesmo. Ele consultou a sua própria barriga, seu próprio estômago. Momento de cansaço, você consulta quem? A sua alma, seu pensamento, suas emoções, ou você consulta a Deus? Amém? Eu quero abrir com você lá em Hebreus capítulo 12. Nós já vamos estar encerrando. Quero até convidar você a se colocar em pé já, onde nós vamos tirar um tempo. Vou ler aqui bastante porções da Escritura aqui, porque lembrando, o que a gente leu de Esaú, capítulo 12, verso 15 ao 17, falando que Esaú trocou os seus direitos de primogenitura, que depois ficou tarde demais para que ele pudesse voltar atrás. Ele está falando aqui de todo um contexto. Está falando de homens que, lá em Hebreus capítulo 1, os heróis da fé, que se entregaram ao Senhor, que estão vivendo a vontade de Deus, que alguns receberam promessas na terra, outros não. E no capítulo 12, ele dá continuidade falando assim, ó, capítulo 12, verso 1 ao 3, falando assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, que são os mártires, os exemplos que foram citados em capítulo 11, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Tire todo o peso e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Verso 2: mantenhamos o olhar firme em Jesus. Esse momento de cansaço, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. E por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda hostilidade que ele suportou dos pecadores, e desse modo vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Afinal,
ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Olha aqui a gente já encontra uma chave. Uma das coisas que a gente vai ser renovado em Deus é manter os olhos firmes em Jesus e entender o que Ele fez na cruz por nós. O que Ele fez na cruz por mim e por você. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si a nossa dor. Sabe aquele filme Paixão de Cristo? Alguém já assistiu Paixão de Cristo? É um filme que, sim, mexe bastante com a gente. Mas ali é um filme, por mais, embora aparenta muito real em muitas circunstâncias, muitas cenas ali, mas ele passou horas e horas na cruz, gemendo por mim e por você. Então, quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para Jesus, eu entendo, Senhor, eu consigo caminhar mais uma milha. O que eu estou sofrendo, o que eu estou passando, nada se compara ao que o Senhor passou. Por isso, Jesus, eu sei que o Senhor me entende, e em Ti eu posso encontrar inspiração e força. E no verso 14, ele continua falando: esforcem-se para viver em paz com todos, e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. É aqui que entra o contexto, então, que a gente está lendo. E pula para o verso 25. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, pois se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno e não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora Ele promete: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Vamos continuar lendo o capítulo 13, verso 1 até o 9. Continuem a amar uns aos outros como irmãos. Lembrando, isso a gente está falando nesse contexto de que Esaú foi citado falando sobre o cansaço. Que a gente precisa olhar para Jesus. E ele dá ordem aqui, continuando, falando: continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembre-se dos que são maltratados, como se sofressem os maltratos em seu próprio corpo. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Lembre-se de seus líderes, que lhe ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o que resultou na vida deles e sigam seu exemplo de fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus, não de regras sobre alimentos, que em nada ajudam aqueles que a seguem. Até aqui, nós vemos
o Senhor falando: continue, estejam satisfeitos, continue olhando para mim, eu não mudei, eu sou o mesmo, e essa força vem dessa graça, E a pergunta é então hoje, o descanso e o renovo está em quem? Em Jesus. E eu e você, nós temos procurado esse renovo onde? Onde que, nesse momento de cansaço, onde é o nosso refúgio? E a Bíblia diz para a gente terminar e orar. Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E por último, Isaías 40, verso 29 ao 31, e nós vamos orar, amém? E glória a Deus, nós vamos tirar 20 minutos para a gente poder aqui se deleitar na presença de Deus, e encontrar e acessar esse lugar de renovo em Deus, amém? Isaías 40, verso 29 ao 31 diz assim: Ele dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus por essa palavra. E todas as vezes isso foi uma realidade na nossa casa, na nossa vida, nesses 22 anos de casado, e nos nossos conflitos, nas lutas, nas batalhas, na igreja também, tantas circunstâncias. Momento de cansaço vem, mas eu não posso tomar uma decisão no momento de cansaço. Eu e você precisa acessar primeiro esse lugar em Deus. Então eu não sei como que o seu coração está hoje, não sei o que pode ter trazido cansaço para você, mas eu posso te dar uma clareza e apontar para um caminho. Esse caminho é Jesus. Queria que você pudesse hoje ter liberdade. Se você quiser vir aqui à frente, se você quiser estar aí atrás, se você quiser se ajoelhar, nós vamos tirar esse tempo de entrar no descanso de Deus.